Fala galera, bem-vindo a mais um podcast Historiando 2021. Bem-vindos ao nosso estúdio. Estamos aqui hoje eu, Rafael Bruno, e nossa companheira Bruna Carneiro para falar um pouco sobre Libras, linguagem brasileira de sinais. É a língua utilizada pela comunidade surda. Ela foi promulgada pela Lei 10.436 de 2002, que reconhece a Libras como língua oficial da comunidade surda. E foi emitido o Decreto Federal 5.626 de 2005, que dá o norte de como deve acontecer o acesso ao ensino de Libra, ao ensino para pessoas surdas. Olá, eu sou Bruna Carneiro, como o Rafael já me apresentou, sou estudante de História e hoje nós nos propomos a discutir um pouco sobre Libras, sobre o ensino de surdos na sala de aula e sobre os desafios, que são possíveis de ser enfrentados. E nós compreendemos a urgência em construir ambientes de ensino e aprendizagem cada vez mais inclusivos. Mas também nós que temos uma experiência em sala de aula, sabemos que a inclusão é apenas mais um dentre os inúmeros desafios que precisam ser superados. E eu acredito que o primeiro passo para que possamos superar esses desafios seja começar a valorizar as produções que trazem esse tema, todo e qualquer material educativo, seja um podcast que a gente está produzindo agora, um vídeo, ou mesmo artigos que podem nos ajudar, nós estudantes em formação, a ter um olhar mais crítico e reflexivo sobre essa realidade. A gente traz, por exemplo, um artigo apresentado no Congresso Nacional de Educação, da Heloísa Lima Perales, e que ela fala sobre uma experiência, e logo no início, experiência em sala de aula, e logo no início ela traz uma informação extremamente importante, que é a de que ele foi constatada através da experiência em sala de aula que os alunos surdos eles têm a maior facilidade em desistir dos estudos, dadas as dificuldades em continuar estudando e em aprender. Vale lembrar também, né, Bruna, que a gente precisa ver a questão da adaptação do conteúdo, né? Muitos conteúdos hoje, exemplo, filmes que a gente utiliza em sala de aula, seja uma música, até mesmo um texto comum, muitos deles não são adaptados para alunos com esse tipo de necessidade, né? A surdez, ela é, em muitas vezes, inatingível por conteúdos que a gente utiliza hoje com alunos ouvintes. Concordo, colega. E assim, isso faz parte da nossa formação enquanto docentes. Em um livro da Crislane Azevedo e da Aline Cristina Lima, um livro importantíssimo, o ensino de história, a utilização de diferentes linguagens, elas falam justamente disso, de como ensinar também perpassa pelo objeto de fazer com que o aluno compreenda as linguagens do mundo ao seu redor, seja essa linguagem do mundo o cinema, a literatura, a própria televisão, a música. Tudo isso são linguagens diferentes e que estão presentes, no desafio de ensinar. Tem um caso também de buscar atividades adaptadas para esse público. A maioria das escolas que a gente sabe hoje contam com intérprete em sala de aula, né? Quando há necessidade. Mas tem muitas escolas que não têm, quando falta não é de... Em 2006, Guarinello fez uma análise sobre aspectos envolvidos na problemática do aluno surdo, né, no ensino regular, a partir da visão de um grupo de professores. O resultado dessa pesquisa confirma a existência de muitas dificuldades de aprendizado quando a elaboração de uma compreensão e interpretação de texto, né? Até porque a gente tem que ver que, as pessoas surdas, elas aprendem de uma forma diferente, né? Enfim, tentar entender o conteúdo que a gente passa para os alunos que não são surdos é mais complicado para eles, né? Dois pontos que eu achei importantes no trabalho dele foi uma compreensão reducionista sobre o processo de ensino e aprendizado dos surdos por parte de um professor.
que a presença da língua de sinais não isenta o professor de compreender os processos diferenciados que os alunos surdos utilizam para tornar-se leitores e escritores da língua que não dominam. Né? No caso, a gente está falando da língua portuguesa, que é a língua que a gente utiliza em sala de aula normalmente. Aí, os alunos que são educados em língua de sinais, eles têm uma forma de compreender diferente. Tanto é, eu particularmente, tenho alguns amigos que são surdos, que quando a gente se comunica, você percebe claramente que eles tentam dominar, falar, escrever na nossa língua, né, no português, mas eles não dominam. Então, como eles não dominam, a compreensão deles é diferente também. Isso é um desafio muito grande para os professores. Sim, e a Perales ainda afirma que essas problemáticas de adaptação do conteúdo para o aluno surdo, né? Quando o professor não faz essa adaptação, não pensa de uma maneira geral em todos os seus alunos e fica apenas a cargo do intérprete facilitar esse conteúdo, acaba que não ocorre outra coisa também importante em sala de aula, que é o vínculo entre o professor e o aluno. Afinal, não há uma relação mecânica, né? De que você está ali para aprender e que aquilo não é uma relação também que ultrapassa o ensino-aprendizagem, né? E mais do que desenvolver apenas essa relação de ensinar e aprender, é também necessário desenvolver outros vínculos com o aluno. E quando o professor não faz a adaptação desse material, também pensando naquele aluno surdo, ele não consegue desenvolver esse vínculo. Muito importante isso que você falou, Rafael. Inclusive, nesse mesmo trabalho da Perales, elas citam a contribuição de outro autor, Botelho, que ele afirma que há por trás da educação de surdos, né, uma compreensão não, na verdade uma crença, já que isso não é algo real. Há uma crença de que o aluno surdo ele tem dificuldade em compreender a leitura e a escrita, porque ele não consegue passar o pensamento dele do concreto para um abstrato. Ele não tem uma condição de lidar com algo simbólico, com algo ficcional. E isso atrapalharia o desenvolvimento dele na escrita e na leitura. E, na verdade, há que se combater esse tipo de crença, há que se educar os educadores, né? Que não se divulgue essa crença de que isso seja apenas um mito, de que os alunos, sim, têm a capacidade e, na verdade, o que faltam são as condições ideais para o aprendizado em sala de aula. Agora fica, né, o desafio para nós, que somos a geração futura de professores, e para as gerações anteriores também, de adaptação, né? É adaptar o conteúdo, tanto para alunos ouvintes como para alunos surdos, né? Eu acho super importante termos a disciplina de Libras na faculdade, apesar dela ser bem básica, e acho importante também fazermos um curso de extensão voltado na área de Libras. Isso facilita muito. Claro que a gente não vai ministrar uma aula em português e Libras ao mesmo tempo, mas vai facilitar muito a inclusão desse aluno no ambiente educacional. Pois é, sabemos que a discussão sobre essa temática, ela não se encerra aqui no podcast. Essa é apenas mais uma das contribuições. Sabemos que existem inúmeras produções científicas, acadêmicas sobre essa temática e também existem espaços que a gente pode desenvolver a experiência com esse público. Então, é um desafio para todos nós ocupar espaços, nos comunicarmos com pessoas surdas e, sobretudo, entender que a escola, uma escola inclusiva, ela não se limita somente à presença de um intérprete, né? Existem aí outras problemáticas e outros desafios e barreiras a serem superadas. Inclusive, reconhecer que você, enquanto professor, está ali com o aluno surdo na sala de aula e a relação desse aluno também é com você e não apenas com o intérprete. Eles não estão se comunicando, não estão se comunicando através de um código intransponível para você. Na verdade, você precisa estar
também se comunicando com eles. E, sobretudo, os alunos precisam se comunicar com esse aluno ou esses alunos surdos, né? Eles não podem estar na sala de aula apenas se comunicando com um intérprete. Afinal, a comunidade escolar, ela é gigantesca. E então, em toda ela, é necessário desenvolver a comunicação. É necessário compreender a necessidade desse aluno surdo e que os alunos ouvintes compreendam as inúmeras possibilidades de linguagem. Linguagem não é só a gente falar. E é necessário também, então, compreender que a escola precisa, de uma maneira geral, estar adaptada e livre de preconceito, de amarras, de entraves, né, de comunicação para receber esse aluno surdo. Acredito que os desafios eles são muitos, né? A gente tem desafios aí com alunos surdos, com a acessibilidade nas escolas, que a maioria das escolas não tem adaptação para alunos cadeirantes, alunos com necessidades realmente de locomoção especiais. O espectro autista ele é muito vasto, muito amplo, então precisamos realmente nos adaptar demais a isso. Muito obrigado, Bruna. A discussão foi muito boa, a gente conseguiu realmente desenvolver um trabalho muito bom aqui e espero que daqui para frente a gente possa sempre repensar essas práticas em sala de aula. Eu também agradeço, Rafael, agradeço também a disciplina que nos disponibilizou textos maravilhosos e nos colocou de frente com essa discussão, nos permitiu refletir, analisar criticamente o ambiente que nós vamos frequentar todos os dias, a sala de aula. Muito obrigada e a gente volta muito em breve com mais discussões. É isso aí, gente. Até a próxima.